E aí vem no final a influência direta, que é supostamente o fato do padre Aníbal Bonini ser maçom. Isso é algo que nem todos concordarão. Alguns dirão que isso não é uma certeza, mas uma possibilidade. Mas há indícios muito fortes de que o autor principal da Missa Nova ou da Missa de Paulo VI seria maçom. É uma realidade até dramática, porque envolvida até em assassinato, né? O jornalista que divulgou esse fato foi assassinado a tiros na época em que fez tal divulgação. E o jornalista era maçom, detalhe. Vamos lá. Eu vou ler o rodapé dessa vez. Houve também uma influência direta da maçonaria sobre a reforma litúrgica de 1969. Em 1975, o grande arquiteto da Missa Nova, olha que interessante, o Padre Matias é muito inteligente, o grande arquiteto da Missa Nova, Aníbal Bonini, foi denunciado a Paulo VI como maçom. O eclesiástico que o acusava fornecia provas e ameaçava tornar a coisa pública. Olha, interessantíssima a reação do Papa. Paulo VI levou isso muito a sério e, para evitar escândalo, demitiu imediatamente Monsenhor Bonini de suas funções de secretário da Congregação para o Culto Divino. Antes de nomeá-lo, pronúncio em Teherã, janeiro de 1976. Olha que interessante, o próprio Papa o demitiu, então isso, de alguma forma, advoga em favor do fato do padre Bonini ser, de fato, maçom, ser maçom. Em 1976 e 78, encontrou-se o nome de Aníbal Bonini nas listas de prelados maçons publicadas pela imprensa italiana. Aí é que vem a questão do assassinato, eu vou ler o rodapé. Vejam que interessante. É bem delicada a situação. Listas publicadas em Panorama, número 538, 10 de agosto de 76, depois em L'Osservatore Politico de Mino Pecorelli, 12 de setembro de 1978. Esse é o jornalista. Notemos que o jornalista Mino Pecorelli era ele mesmo maçom. Foi assassinado a tiros alguns meses mais tarde, 20 de março de 79. Sobre esse caso, ver a pesquisa do professor Carlo Alberto Agnoli, La Maçonnerie à la conquête de l'Église Versailles, Publications do Courrier de Rome, 2001. Perdão pelo meu francês que eu não falo, mas o fato é que houve uma publicação que elencou o padre Bonini como maçom e o jornalista responsável por tal publicação, que também era maçom, foi assassinado meses depois. Isso chama muito a atenção. Então percebam que não houve apenas uma influência indireta da maçonaria, mas possivelmente direta naquele que foi o grande arquiteto, como diz o padre Matias, o autor principal da Missa Nova. E aqui a gente encerra a segunda parte da aula e eu diria que o cerne desta aula está nestas duas primeiras partes. Na primeira, nós analisamos objetivamente os problemas da Revolução Litúrgica e do rito de Paulo VI. Na segunda parte, nós fizemos uma análise mais subjetiva no sentido das intenções por trás da Revolução Litúrgica, tanto no sentido de protestantizar a Santa Missa, mas também de maçonizar a Santa Missa, de incutir na Santa Missa os princípios liberais promovidos pela maçonaria. Eu diria que esse seria um resumo da nossa aula.